não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Eu me lembro que quando eu li esta pergunta, aquilo teve um impacto muito grande em mim, porque eu falei, mas, meu Deus, nós já estamos aqui nesse planeta há tantos milênios e até hoje não sabemos quem manda em nós. Também me lembro que, mais ou menos pela mesma época, havia caído nas minhas mãos um livro do sociólogo americano, um sociólogo esquerdista chamado Wright Mills. O livro se chamava A Elite do Poder, onde ele tentava, mais ou menos, descrever o que era a classe dominante nos Estados Unidos. E ele tinha, vamos dizer, um conceito bem abrangente e muito sério do que era a classe dominante. Ele não se limitava, vamos dizer, à expressão direta do poder político, mas a todos os mecanismos que sustentam esse poder e o tornam possível. Né? Círculos de influência, prestígios familiares, círculos de amizade, enfim, ele tentava abarcar todo o terreno. A descrição era ainda, vamos dizer, bastante sumária e incompleta, na medida em que ele se atinha à descrição propriamente sociológica, isso é, ele se interessava mais pelos grupos tomados como generalidades do que pelas pessoas concretas. Muitos anos depois, caiu nas minhas mãos o livro do Fritz Springmeier, que é um sujeito que chegou até a sofrer perseguições políticas por causa desse livro. O livro chamava As Linhas de Sangue, seriam as linhas dinásticas dos Illuminati, onde ele estudava um grupo de 13 famílias, rastreando até não sei quando, e chegava a algumas conclusões assim, absolutamente extraordinárias. Por exemplo, ele notava... O livro é composto mais, vamos dizer, de fatos e informações do que interpretações. É exatamente o contrário da perspectiva do Wright Mills, que era bastante teórica e muito influenciada, vamos dizer, pelos métodos usuais da sociologia. O Springmeier ele se atinha mais, vamos dizer, aos fatos concretos e aos personagens individuais. E entre outras descobertas dele, ele viu que 21 presidentes dos Estados Unidos eram descendentes de reis europeus, especialmente de duas famílias, uma de reis da Inglaterra, Plantagenet, e a outra dos reis da França. E é evidente que basta este fato para você entender que a República não é tão republicana assim. Quer dizer que você, por baixo de uma mudança nominal de regime, podem continuar no poder os mesmos grupos e, sobretudo, as mesmas dinastias familiares que já estavam no poder antes. Né? E é evidente que estas dinastias, cujos descendentes chegaram à presidência da República, não influenciaram o curso das coisas somente através desses seus descendentes. Elas, vamos dizer, ocupavam um vasto lugar no ambiente político, e além dos seus descendentes diretos, tinham muito mais gente trabalhando para eles. Né? E à medida que ele ia rastreando isso, então apareciam ali famílias suíças, chinesas, russas, né? E começava a aparecer, quer dizer, simplesmente por estudo de genealogia, quer dizer, quem é parente de quem. Né? Quando eu descobri o livro do Springmeier,
eu já tinha, fazia tempo, chegado à conclusão de que o que nós chamamos de ação histórica é uma coisa muito peculiar. Quer dizer, uma ação se torna histórica na medida em que ela se prolonga no tempo, para além da duração dos seus agentes individuais. E aquilo que um sujeito leva consigo mesmo para o túmulo não tem consequências históricas, simplesmente não deixou marcas, né? Então, esse fenômeno da durabilidade da ação começou a me chamar a atenção, e eu vi que entre os historiadores e sociólogos de ofício, as pessoas não pareciam prestar mais mínima atenção nisso aí. Quer dizer, o impulso que eles tinham de dar uma aparência de ciência aos seus estudos os levava a tentar trabalhar sempre no nível da generalidade, quer dizer, formular conceitos gerais e leis. Né? Eu digo, ora, então, com isso eles saltavam sobre uma etapa muito importante da formação de qualquer ciência, que é a etapa, vou dizer, da coleta. Você não pode esquecer, por exemplo, quando no século XVIII a biologia começa a elaborar suas primeiras teorias gerais, você tinha aí mais de 20 séculos de coleta de fatos biológicos. Se você pegar a obra biológica, por exemplo, de Aristóteles, né, são coleções e coleções e coleções e coleções e coleções de fatos. Fatos que ele não consegue de maneira nenhuma articular em leis gerais. Porque você só consegue perceber alguma generalidade real quando os fatos que você tem são em número suficiente. E todos os buraquinhos estão tampados, não existem lacunas. Tá certo? Então, a sociologia e a moderna ciência histórica, vamos dizer, voltada para a teorização, que não é o caso de todos os historiadores, né? Quando aparecem as teorias da história como a de Comte ou de Karl Marx, né, que já traçam leis enormes, tentando captar regularidades do curso da história, né? Eles esquecem o seguinte, que os instrumentos de pesquisa de fatos ainda eram muito recentes. Você vê que foi só a partir do século XVII que houve uma técnica correta, por exemplo, para a crítica dos documentos históricos. Como é que você lê um documento histórico, como é que você separa um documento falso do verdadeiro, como é que você consegue datar um documento que não tem data, por exemplo, a partir do estilo de caligrafia ou a partir da tinta que se usa. Quer dizer, todas as chamadas ciências auxiliares da história, elas eram relativamente recentes. E, então, a coleta de fatos simplesmente não era suficiente para fundamentar nenhuma generalização. Então, todas essas teorias gerais que apareceram na sociologia, na história, elas são todas bolhas de sabão. Né? E, lamentavelmente, nós temos aqui voltar, vamos dizer, à coleta dos fatos individuais, juntar um fato com outro fato, e você conseguir, por exemplo, reconstituir uma linha constante, né, de ação que se prolonga por muitas gerações, sem perder o rumo, mas, ao contrário, se adaptando bem às mudanças da situação. Com esta coleta, a gente poderia, então, sobre esta coleta, nós poderíamos, então, operar aquela distinção fundamental do Georg Jelinek, que eu citei na comunicação, que diz que os fatos da ordem humana se dividem em dois tipos, aqueles que são deliberados e aqueles que não são. Quer dizer, quando você vê o que acontece no cenário histórico, você vê que algumas coisas aconteceram porque foram planejadas, né? E depois houve uma execução que manteve a unidade do plano e a unidade de propósito ao longo dos muitos percalços, das situações imprevistas, de tal modo que o plano conseguia absorver as circunstâncias imprevistas e fazê-las trabalhar para ele. Então, nesse caso, você observa a linha de execução de um plano. Em outros casos, não. Você vê coisas que acontecem, mas você não consegue atribuir aquilo a uma autoria única. Ao contrário, existe uma mescla, né, de linhas causais que se confundem, se alteram, se modificam e acaba dando um resultado que ninguém previa. Né?
Quando Max Weber definiu a história como conjunto dos resultados impremeditados das nossas ações, ele estava tendo em vista somente esses últimos fatos, o que seria mais próprio da sua própria profissão. Ele não era um historiador, era um sociólogo. Então, o sociólogo está mais interessado nas grandes linhas do que na reconstituição fato por fato. Então, olhando assim, para ele, todas as situações históricas pareciam resultados impremeditados. Tá certo? Então, Jelinek diz que esses dois tipos de fatos históricos, ou de sucessões históricas, só podem ser explicados por dois tipos diferentes de racionalidade. A racionalidade de um plano antecede a ação. E o plano guia todos os passos da execução e todas as adaptações que vão sendo feitas. Agora, quando você tem, vamos dizer, um conjunto de resultados que foi produzido por diversas linhas de ação diferentes, sem conexão umas com as outras, tá certo? Sem uma intenção comum, então não existe uma racionalidade anterior. Existe uma racionalidade posterior que só aparece na cabeça do historiador. Quer dizer, o historiador que tenta achar um nexo. Ora, no primeiro caso, o nexo é bastante claro, porque o sujeito disse o que queria fazer e você acompanha a ação e vê o resultado. No segundo caso, a própria unidade do processo é duvidosa. Nós não sabemos se é um processo único ou se é uma multiplicidade caótica. Nós tentamos encontrar uma racionalidade por baixo dos acontecimentos, mas não é garantido que ela esteja lá e também não é garantido que nós vamos encontrá-la. Então, quando existe, vamos dizer, essa massa de resultados, essa massa complexa de resultados, que ninguém sabe, que não se pode atribuir a uma autoria única, é muito grande a tentação de você se safar disso mediante generalizações e tentar atribuir a sucessão histórica a alguma lei ou alguma força anônima que esteja trabalhando lá, como, por exemplo, a luta de classes ou a lei dos 3 estados de Comte, alguma coisa desse tipo. E é, de fato, impressionante o número de obras que se produziram nos últimos 2 séculos que visam precisamente a isso, quer dizer, a dar uma unidade ex post facto, uma unidade a posteriori, a processos que não têm autoria. Sobretudo, o processo máximo que não tem autoria é chamado história universal, quer dizer, se pegar a história da espécie humana inteira, quem foi que fez a história da espécie humana? Quem foi que a planejou? Ninguém planejou. Tá certo? Então, não havendo autor, você não tem uma racionalidade prévia, então você tenta achar uma racionalidade a posteriori. E é justamente aí que aparecem as regularidades, as leis, os ciclos, etc, etc. Tudo isso, para mim, sempre me pareceu fantasia. Quer dizer, qualquer regularidade que você encontre na história, ela se deve ao fato de que você selecionou os dados, selecionou os fatos, excluindo aquilo que não entrava no ciclo. Sobretudo, quando você dá a esses ciclos um sentido metafísico, como acontece no caso da obra do René Guénon, a famosa obra do Gaston Georget, Les 4 Âges de l'Humanité, as 4 eras da humanidade, que é um livro guénoniano, ou todas as obras da escola tradicionalista sobre esse negócio de ciclos, os ciclos têm um sentido simbólico. Então isso quer dizer que eles não correspondem a datações precisas. Você pode, vamos dizer, quando você olha as coisas numa certa escala, então existe um ciclo, digamos, sei lá, de 120 anos ou de 2.400 anos. Mas quando você olha numa outra escala, você tem uma série de subciclos dentro. Tá certo? Então, qualquer teoria cíclica, ela só pode ser encarada como um símbolo, às vezes até como uma metáfora poética. Quer dizer, que olhado de certa maneira parece ter esse ciclo, olhado de uma outra maneira parecerá um outro ciclo. Sobretudo porque toda a teoria dos ciclos tem um sentido ou evolutivo ou involutivo. Quer dizer, ou se vê uma evolução ou se vê uma decadência. Mas acontece que, como faz parte do próprio simbolismo dos ciclos, você sempre tem um ciclo ascendente dentro de um ciclo descendente e vice-versa.
Quando você diz que as coisas estão piorando, elas não podem piorar uniformemente. Se tudo piorasse uniformemente, ninguém nem perceberia que está piorando, né? Quer dizer, quando tudo piora, sempre aparece uma inteligência que se eleva acima das outras e percebe que está piorando. E a existência dessa inteligência é o sinal de melhora, né? Então, frequentemente, justamente ali no meio da decadência, você tem, então se destaca um ou dois indivíduos que estão fora da decadência e que já representam a semente de um ciclo ascendente e futuro. Então, todos esses ciclos de progresso ou de decadência são altamente duvidosos. Todos eles, né? Você não encontrará um para o qual não apareçam milhões de exceções. Então, teorias cíclicas, elas são como um quadro que você está pintando. E a primeira decisão que o pintor tem que tomar, a primeiríssima, a mais fundamental, é o que não vai entrar no quadro. Primeiro, um quadro tem um tamanho X, tem uma moldura, e o que está fora da moldura não entra. Tá certo? Segundo, ele precisa decidir qual é o nível de detalhe que ele vai colocar ali. Por exemplo, se ele vai fazer só um desenho em branco e preto, ele vai excluir as cores, né? Se ele precisa decidir se ele vai privilegiar os perfis, o traçado, ou a impressão de volume e de tridimensionalidade. Em suma, ele tem que tomar uma série de decisões que são seletivas. Então, as teorias cíclicas são obras de arte. E, nesse sentido, elas têm uma função meramente literária e sugestiva. Isso se refere, por exemplo, à teoria do Oswald Spengler, na Decadência do Ocidente, ou a do Arnold Toynbee, no Estudo de História, ou a do Carroll Quigley, no Tragedy and Hope, ou, mais recentemente, nesse livro, que, aliás, é um livro maravilhoso, The Fire and the Stones, de Nicholas Hager, né? Então, todas essas teorias cíclicas têm que ser tomadas, como se diz, cum grano salis, quer dizer, com um pouco de ironia, né? No livro do Nicholas Hager, ele tem o mérito de que ele cria um método que é fundamentado num fato de alcance universal, quer dizer, um fato que se verifica em todas as civilizações. E é o fato de que alguns indivíduos, ou grupos de indivíduos, através da sua dedicação à religião, à vida mística, etc., etc., acabam algum dia tendo uma visão da luz divina. Essa luz divina é encontrada mediante um mergulho do indivíduo na sua própria alma, onde de repente lá dentro da alma ele descobre uma coisa que transcende a alma e que a formou, de algum modo. No sentido em que depois Paul Claudel diria, Deus é aquele que em mim é maior do que eu mesmo. Quer dizer, você descobre que dentro de você tem uma coisa que é maior do que você e que te formou. Então, Nicholas Hager, ele mostra que essa experiência é universal, que em todos os lugares de civilizações sempre houve alguém que descobrisse isso. E ele mostra que justamente desses indivíduos e grupos que tiveram essa experiência é que surgem as primeiras leis, instituições, religiões, etc., etc., etc. Então, ele faz enuncia a sua lei. A visão da luz divina é a origem das civilizações, é a base das civilizações. E depois, esta visão, é por isso que o livro se chama A Luz e as Pedras, esta visão ela se consolida em templos, monumentos, estátuas, símbolos, obras de arte, etc., leis, instituições, etc. Então, essas são as pedras, quer dizer, as formas fixas que a coisa adquire. E através da lenta formação desse conjunto de pedras, de monumentos, a visão inicial vai se perdendo. Então você entra num ciclo de laicização cada vez maior. E ele mostra que esse ciclo atravessa 61 etapas que são constantes, são idênticas em todas as civilizações. E ele então chega a situar, vamos dizer, a Europa atualmente na 43ª etapa, né? Fazendo a partir daí uma série de previsões do que pode acontecer antes ou depois. Eu acho que a teoria dele é inteiramente verdadeira, eu acho que isso acontece assim. Só que isto é o movimento real da história ou é apenas o movimento que aparece quando vistas as coisas numa certa escala? E se nós mudarmos a escala para maior ou para menor, será que a coisa não aparece totalmente diferente?
Então, eu li o livro do Tom Nicholas Hager muito superficialmente, é um livro de 1000 páginas, mas já cheguei a entender a teoria. E me parece que ela não escapa dessa generalidade negativa que eu estou enunciando a respeito das teorias cíclicas, que todas elas são uma seleção dos fatos, né? Ou seja, quando eu digo seleção, quer dizer, você demarca primeiro uma escala de tempo e uma escala de detalhamento. Em segundo lugar, você recorta determinados acontecimentos que lhe parecem os fundamentais e busca acontecimentos análogos em várias circunstâncias, em seguida os mapeia, né, numa escala de tempo e chega à conclusão de que existe uma certa ciclicidade, né? Foi exatamente isso que fizeram também Spengler e Toynbee. Em comparação com as teorias cíclicas, quando eu descobri a obra do Eric Fögelen, a obra do Eric Fögelen não é uma teoria cíclica. Ela é uma série de confissões do fracasso dele em compor uma teoria cíclica. Ele começou querendo fazer isto. Ele queria descobrir a sucessão das ideias de ordem social e ordem cósmica que haviam aparecido nas várias civilizações e articular, então, o modelo de ordem cósmica com o modelo de ordem político-social e ver se existe uma sucessão delas no tempo. E no começo ele achou que havia. Só que depois a coisa começou a vazar por todos os lados, começou a fazer água por todos os lados da teoria dele. E ele confessou que fazia água. Ele disse, olha, eu tento achar uma regularidade, mas não consigo, né? Várias vezes ele arriscou uma hipótese e daí vinha novos fatos, e novos fatos, os fatos estouravam toda a teoria dele. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.